Episódio 10. O fim da Trindade Intelectual. O ano era 1882, quando Friedrich Nietzsche, Lou Salomé e Paul Rey formaram um trio intelectual que prometia revolucionar o pensamento filosófico da época. No entanto, como muitas relações intensas, esta também estava destinada a um fim tumultuado e doloroso. A amizade entre os três havia começado com grande promessa. Nietzsche, já um filósofo reconhecido, encontrou em Salomé e Paul interlocutores que pareciam capazes de compreender e desafiar suas ideias mais ousadas. Lou Salomé, em particular, havia capturado o coração de Nietzsche de uma maneira que nenhuma outra pessoa havia feito antes. Os três caminhando pelos jardins de uma vila italiana, engajados em uma discussão acalorada sobre a natureza da moral. Nietzsche, com seu bigode característico e olhos brilhantes de entusiasmo, gesticula animadamente enquanto expõe sua teoria sobre a transvaloração de todos os valores. Salomé, com um sorriso enigmático, questiona e provoca, levando Nietzsche a aprofundar ainda mais seu argumento. Paul, mais reservado, oferece contrapontos racionais, ancorando a conversa em uma base cética e empírica. No entanto, sob a superfície desta aparente harmonia intelectual, tensões começavam a se acumular. Nietzsche, profundamente atraído por Salomé, nutria esperanças de um relacionamento mais íntimo. Em uma carta a um amigo, ele escreveu: "Encontrei em Lou a mente mais brilhante e a alma mais pura que já conheci." Essa admiração, no entanto, logo se transformaria em uma fonte de angústia. O verão de 1882 viu o trio viajar juntos para Teutoburg, uma pequena cidade na Turíngia. Foi durante esta viagem que as primeiras rachaduras em sua amizade começaram a aparecer. Nietzsche, impulsionado por seus sentimentos intensos, propôs casamento a Salomé. A proposta, feita através de Paul como intermediário, foi recebida com uma rejeição gentil, mas firme. A rejeição de Salomé foi um golpe devastador para Nietzsche, que lutou para conciliar seus sentimentos com a realidade da situação. Dentro de si, um tumulto emocional se instalou. A dinâmica do trio mudou drasticamente após este episódio. Nietzsche, ferido e ressentido, começou a se afastar de Salomé e Paul. As longas conversas filosóficas que antes os uniam agora eram pontuadas por silêncios desconfortáveis e tensões não resolvidas. Enquanto isso, a amizade entre Salomé e Paul parecia florescer, para o desespero de Nietzsche. Ele via nesta aproximação uma traição dupla, não apenas de seus sentimentos românticos, mas também de sua visão compartilhada de uma trindade intelectual. Aquele outono trouxe consigo uma série de mal-entendidos e recriminações mútuas. Nietzsche, em um estado de agitação emocional, escreveu cartas apaixonadas e por vezes acusatórias a Salomé e Paul. A situação atingiu um ponto crítico quando rumores sobre a natureza do relacionamento entre os três começaram a circular nos círculos intelectuais europeus. A irmã de Nietzsche, Elisabeth, que nunca aprovara a amizade com Salomé, aproveitou a oportunidade para semear ainda mais discórdia. Em dezembro daquele ano, Nietzsche fez uma última tentativa desesperada de salvar sua amizade com Salomé. Ele a convidou para um encontro em Leipzig, na esperança de esclarecer e reacender sua conexão intelectual. No entanto, Salomé, já cansada das demandas emocionais de Nietzsche, declinou o convite. Esta rejeição final marcou o fim efetivo da amizade entre os três. Nietzsche, profundamente magoado, escreveu em seu caderno: "Aquilo que é feito por amor está sempre além do bem e do mal." Esta frase, que mais tarde apareceria em Além do Bem e do Mal, parecia ser tanto uma justificativa quanto uma condenação de suas próprias ações. O ano seguinte, Nietzsche, Salomé e Paul seguiram caminhos separados. Salomé e Paul mantiveram sua amizade, eventualmente se casando, embora seu casamento fosse mais uma parceria intelectual do que romântica. Nietzsche, por outro lado, mergulhou em um período de intensa solidão e produtividade filosófica. Foi durante este período de isolamento que Nietzsche começou a trabalhar em Assim Falou Zaratustra, sua obra mais famosa. O livro, com sua linguagem poética e ideias revolucionárias, pode ser visto em parte como uma resposta à dor e à desilusão que ele experimentou em suas relações com Salomé e Paul. Em Zaratustra, Nietzsche escreveu: "O homem é algo que deve ser superado." Esta ideia do Übermensch pode ser interpretada como uma tentativa de Nietzsche de transcender sua própria dor e decepção, transformando-as em uma visão filosófica de superação e autorrealização.
A ruptura com Salomé e Rei também teve um impacto profundo na visão de Nietzsche sobre a amizade e o amor. Ele frequentemente retornava a estes temas, explorando-os com uma mistura de cinismo e nostalgia. Em A Gaia Ciência, Nietzsche escreveu: "Não é a falta de amor, mas a falta de amizade que torna os casamentos infelizes." Esta frase parece refletir sua própria experiência, sugerindo que a perda da amizade com Salomé e Paul foi tão dolorosa quanto, ou, se não, até mais, que a rejeição romântica. Nos anos que se seguiram, Nietzsche ocasionalmente expressava arrependimento pela forma como a amizade havia terminado. Em uma carta a Franz Overbeck, ele escreveu: "Eu perdi os únicos dois seres humanos que me eram queridos. Na verdade, eu os afastei de mim através de erros de minha natureza." No entanto, apesar da dor da perda, Nietzsche também reconheceu o valor da experiência para seu desenvolvimento filosófico. Em Et Homo, sua autobiografia filosófica, ele escreveu: "Eu sou grato a toda a minha miséria e doença, porque elas me deram a oportunidade de me redescobrir como filósofo." Essa ruptura também marcou uma mudança significativa no estilo de vida de Nietzsche. Nos anos que se seguiram, ele adotou uma existência cada vez mais nômade, viajando entre a Suíça, a Itália e o sul da França, em busca de um clima que aliviasse seus problemas de saúde crônicos. Esta vida errante, embora solitária, proporcionou a Nietzsche o isolamento necessário para desenvolver suas ideias mais radicais. Foi durante este período que ele produziu algumas de suas obras mais influentes, incluindo Além do Bem e do Mal e A Genealogia da Moral. Enquanto isso, Lou Salomé e Paul Rey seguiram seus próprios caminhos. Salomé tornou-se uma escritora e psicanalista respeitada, eventualmente tornando-se amiga e confidente de Freud. Paul continuou seus estudos filosóficos, embora nunca tenha alcançado a mesma notoriedade que Nietzsche. Ironicamente, foi através de Salomé que muitas das ideias de Nietzsche foram posteriormente disseminadas. Seus escritos sobre o filósofo, embora por vezes controversos, ajudaram a manter vivo o interesse em seu pensamento durante os anos em que ele estava incapacitado pela doença mental. O fim da amizade com Salomé e Paul o levou a questionar profundamente a natureza das relações humanas, da moralidade e do próprio significado da existência. O rompimento com Salomé e Paul, embora dolorosa, forneceu o combustível para algumas de suas ideias mais provocativas sobre a natureza da moral e dos valores humanos. Nos anos que se seguiram ao fim da amizade, Nietzsche continuou a refletir sobre a natureza das relações humanas. À medida que o tempo passava, a intensidade da dor de Nietzsche diminuía, mas o impacto da experiência continuava a moldar seu pensamento. Em suas obras posteriores, ele frequentemente retornava aos temas do amor, da amizade e da traição, explorando-os com uma profundidade e complexidade que só a experiência pessoal poderia proporcionar. O legado da amizade com Salomé e Paul e seu subsequente fim pode ser visto em toda a obra madura de Nietzsche. Sua ênfase na autossuperação, sua crítica à moralidade convencional e sua insistência na necessidade de criar valores individuais podem ser interpretadas em parte a tal experiência. Em última análise, o fim da amizade com Salomé e Rey foi tanto uma tragédia pessoal quanto um catalisador filosófico para Nietzsche. A dor da perda o levou a questionar profundamente as bases da moralidade e das relações humanas, resultando em algumas das ideias mais provocativas e influentes da filosofia moderna. Assim, embora a amizade tenha terminado, seu impacto continuou a reverberar através da obra de Nietzsche. Como o próprio Nietzsche escreveu, "Eu sou dinamite." E foi em parte a explosão de sua amizade com Salomé e Paul que liberou esta força filosófica transformadora.